Bom dia, turma! Hoje nós vamos dar continuidade com a função quadrática. Agora a gente vai ver as interseções delas, tá? Na página 126 do módulo 4 de vocês, ele mostra um exemplo de uma montanha-russa. A curva da montanha-russa, né, indica uma parábola decrescente. Ela é um ótimo exemplo para se calcular a altura, os pontos de interseção e tudo mais. Por isso que está um desenho bem grande na folha, tá? Aí eu vou ler com vocês. Vimos que o coeficiente A da lei da função quadrática determina se a concavidade da parábola está voltada para cima ou para baixo. E isso foi o que a gente viu na aula passada. Se o A for positivo, a gente sabe que a parábola vai estar para cima. Se o A for negativo, a gente sabe que a parábola vai estar para baixo. Outra informação importante para a construção do gráfico de uma função quadrática é determinar as coordenadas do ponto em que a parábola cruza o eixo y. Então, quando a parábola cruza, né, o eixo y, essa é a interseção. Aí está escrito assim: a parábola cruza o eixo y no ponto em que x é igual a zero. Desse modo, podemos determinar a ordenada desse ponto substituindo x por zero. Então, você vai pegar a função, onde tiver x, você vai colocar zero, tá? Então, a função, a lei da função é ax ao quadrado mais bx mais c. Então, onde tiver x, eu vou colocar zero. Então, o f de zero é igual a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c. A vezes zero ao quadrado, zero. B vezes zero é zero, então sobra o C. Então, quando o meu eixo x é igual a zero, quando x é igual a zero, a minha parábola vai tocar no eixo y num ponto C, tá bom? Então, é a definição. Portanto, as coordenadas do ponto em que a parábola cruza o eixo y são 0 e o ponto C. A parábola, gráfico de uma função quadrática, cruza o eixo y no ponto de coordenadas 0 e c. Então, você não precisa fazer cálculo nenhum. É só você verificar qual é o valor do c, que é o número sozinho, na lei da função, e colocar esse ponto, 0 e o c. Vamos supor que a nossa função, o nosso c seja 5. Então, o ponto seria 0 e 5, tá? Ok. Agora, ele te mostra no gráfico como são o exemplo dessas interseções. Aí tá assim, três casos em que ele tem interseção no y. Quando o b é maior que o zero, quando o b é menor que zero e quando o b é igual a zero, tá bom? Então, quando b é maior que zero, ele toca o eixo y. Por quê? O c vai ser no eixo y para cima do zero, então ele vai tocar. Se ela for crescente, se ela for decrescente. Aí, no segundo caso, se o b for menor que zero, ele vai tocar também. Só que esse gráfico, ele ficou um pouco errado, né? Porque no caso, quando b é menor que zero, no caso, o meu b, ele é o meio da minha lei da função, né? Então, quando o meu b é maior que zero, ele vai ser crescente e decrescente desse formato que tá aí. Com a parte direita pegando, quando for crescente, a parte direita pega no y, e quando for decrescente, a parte esquerda pega no y. Quando b é negativo, quando a função é crescente, a parte esquerda pega no y, e quando é decrescente, a parte direita pega no y, então inverte. E quando b é igual a zero, ela fica exatamente no meio do eixo y. Então, ele vai estar para cima no meio e para cima, para baixo também. Quando for decrescente, ela vai cortar no meio do mesmo jeito.
Então, quando b for igual a zero, o gráfico fica exatamente no meio do eixo y, tanto quanto for crescente quanto for decrescente. Na página 127, ele mostra um exemplo com gráfico com valores, para ficar mais fácil de observar. O primeiro exemplo é menos 2x ao quadrado mais 3x mais 2. Primeira coisa que você vê, o sinal do A. Quem está acompanhando o x ao quadrado? É menos 2, é negativo. Então, o gráfico, né, a minha parábola, vai estar para baixo. Então, primeiro passo, ok. Já vi que a minha parábola vai estar para baixo. Agora, o segundo passo é verificar o meu b. O meu b é maior que zero, menor que zero ou igual a zero. O b é o 3, que é o número que está acompanhando o x. O meu b é 3, então ele é maior que zero. E eu vi quando a função é decrescente e é maior do que zero, o pedaço que corta o y é o pedaço da esquerda. Por isso que no ponto 2, que é o ponto da parábola que corta o y, ele está cortando pela esquerda, tá? Exatamente como no exemplo da página 126. Então, os 3 pontos. O meu A é negativo, então a parábola é para baixo. O meu B é positivo, é maior que zero, então é a parte esquerda da função que vai estar tocando no y. E o meu C é o ponto que vai estar tocando no y. Então, o meu C é 2, que é o 2, que é o número que está sozinho, tá ok? Agora, para o segundo. O segundo é g de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 1. Então, vamos avaliar de novo. O meu A, que é o número que fica na frente do x ao quadrado, ele é positivo ou negativo? Quando não tem número, aí no caso desse exemplo, é 1, né? Então, 1 é positivo. Então, a parábola vai estar para cima. Agora, vamos avaliar o meu B. O B é o que está acompanhando o x. Ele é positivo, negativo ou ele é zero? Aí, no caso, ele é negativo, que é menos 2. Então, eu sei que quando o meu B é menor que zero e é crescente, a parte esquerda que corta o y, tá? Agora, eu vou avaliar meu C. Meu C é o menos 1. Então, o ponto que vai cortar no y é menos 1, que está para baixo da parte do y. Então, é ele que vai encostar lá. Agora, o terceiro exemplo. h de x é igual a x ao quadrado mais 1. Vamos avaliar o A. O A é o número que está na frente do x ao quadrado. É o 1, aí no caso também. Então, eu sei que a parábola vai estar para cima também. Agora, vamos avaliar o B. O B é o número que está junto com o x. Aí, nesse caso, ele não tem B. Então, quando não tem, eu falo que é zero. Quando B é zero, eu vi no exemplo, né, na página 126, que a parábola fica certinho no meio. Então, o y vai estar cortando exatamente no meio. Só que em qual ponto? Aí eu verifico o C. O C é um 1. Então, eu vou lá no 1 e coloco a ponta da interseção, tá ok? Agora, como que eu avalio os pontos das coordenadas? Sempre é 0 e o C. Então, no primeiro exemplo, vai ficar 0 e 2. No segundo exemplo, vai ser 0 e menos 1. E no último exemplo, vai ser 0 e 1. Esses são os pontos das coordenadas. Agora, a segunda parte é os zeros de uma função quadrática. A gente estudou na função afim que o zero da função é quando eu igualo a função a zero. Eu chamo f de x de zero. Então, na função quadrática, é a mesma coisa. No lugar do f de x, eu coloco zero. Porém, quando eu coloco que o f de x é zero, ele cai numa equação do segundo grau. No caso, falar que os zeros da função é a mesma coisa que eu dizer as raízes da equação, tá? Então, quando eu faço que o f de x é igual a zero, ele vem de uma equação do segundo grau, tá? Quando eu caio numa equação do segundo grau, o que eu preciso fazer? Determinar as raízes. Para eu determinar as raízes, como eu faço? Eu pego e faço Bhaskara. Vocês lembram disso? Da fórmula resolutiva, que é Bhaskara.
delta igual a b ao quadrado menos 4ac. E a outra parte que é x igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. A gente vai ter que usar isso aí. Para quem não lembra onde fica essa parte da matéria, foi no módulo 2, segundo livro de vocês, na página 113, lá que tem a fórmula resolutiva. Vou relembrar aqui rapidinho com vocês. A gente tem que identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C e substituir na equação, né, do delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4ac. Então, você precisa saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é quem fica na frente do x ao quadrado, B é quem fica na frente do x e o C é o número sozinho, tá? Aí, vocês vão calcular quais são as raízes para poder verificar os pontos. Aí, no livro, ele deu o exemplo. F de x igual a x ao quadrado mais x menos 2. Aí, mostra assim, inicialmente substituímos f de x por zero. Então, onde tiver f de x, ele vai colocar zero. Então, agora vai ficar x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Depois disso, faço o delta e o x', x duas linhas, e acho as raízes. Aqui ele já mostra o resultado, porque ele subentende que você já sabe calcular, tá? Tanto que ele coloca uma fita vermelha escrita: efetue os cálculos em seu caderno e verifique que as raízes da equação do segundo grau são x igual a 1 e x igual a menos 2. Aí, o que ele faz? Ele pega esses dois resultados e substitui na equação do segundo grau, para verificar se deu certo, né? Que é a nossa prova real. Aí, agora, na página 128, ele mostra um exemplo de como você coloca as raízes no gráfico, tá? Porque quando você acha, você tem que ter uma coordenada para você poder achar o gráfico. Que o zero da função é a mesma coisa que eu dizer que o meu x vale zero, tá bom? Então, a coordenada sempre vai ser o resultado da raiz e zero. Aí, a gente achou que a raiz é 1 e menos 2. Então, tenho dois pontos. O primeiro ponto é menos 2 e 0. E o segundo ponto é 1 e 0. Tá bom? Ok, show de bola. Aí, como que eu coloco isso no gráfico? O meu gráfico, ele dá para mim onde fica, as raízes é onde fica o x. Então, eu vou nas raízes e marco lá no gráfico, no x, tá? No eixo x. O gráfico é o do menos 2, vou lá no menos 2 e marco uma bolinha nele. E no 1, marco uma bolinha nele. E como eu sei que o meu C é menos 2, eu já sei por onde vai passar. Então, eu vou ter que ligar do menos 2 até o 2 do y, até o 1 do x. E aí vai ser a minha voltinha, tá? Da parábola. E o resto você pode prolongar aleatoriamente, tá ok? Não precisa ser perfeito o gráfico, mas é só para você ter noção de como você vai montar, tá bom? Onde você coloca as raízes quando você faz o zero da função. Mais abaixo da página, ele mostra o seguinte: a localização das suas raízes de acordo com o seu delta, tá bom? Então, vamos verificar, são os três casos. Quando o delta, que é a discriminante, tá? Mesma coisa que eu falar, discriminante é o delta. Quando o delta é maior que zero, ou seja, ele é positivo, ele tem duas raízes distintas, ou seja, dois zeros distintos. Então, eu sei que eu vou ter um x1 de um lado e o x2 do outro lado, tá? Então, o gráfico vai comportar dessa forma, do jeito do desenho aí. x1, x2, x1, x2, mesmo ela sendo crescente ou decrescente. O segundo caso, quando o meu delta é zero. Quando o meu delta é zero, as duas raízes, ou os dois zeros, né, são iguais. Então, se eu achar, por exemplo, que uma raiz vale 5, eu sei que a segunda raiz vai valer 5 também. Então, quando eu faço o gráfico, ao invés de ter uma raiz de um lado e uma raiz do outro, as duas raízes vão bater no mesmo lugar. Ou seja, a ponta da minha parábola vai bater na raiz,
tá ok? Então, vamos supor que a minha raiz deu 6. Eu vou lá no ponto 6 e eu sei que esse 6 é a bundinha, né, o vértice que a gente chama, da minha parábola, mesmo ela sendo crescente ou decrescente. Agora, quando o delta é negativo, ou seja, quando o delta é zero, menor que zero, né, eu digo que a função não tem zero, ou seja, não tem raiz. Quando ela não tem raiz, ela não pode encostar no eixo x. Por quê? O meu zero, as minhas raízes, elas tocam o eixo x. Então, quando eu estou dizendo que não tem raiz, não tem zero, então a parábola não pode encostar no x, ela fica flutuando, né? Quando ela é crescente e quando ela é decrescente. Então, ela não encosta, tá? Na página 129, ele mostra dois exemplos de zeros da função. Ele vai te dar uma função e você vai igualar a zero, achar as raízes e marcar lá no gráfico, tá bom? Então, primeira coisa, verificar a função. G de x igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Então, eu já sei que o meu ponto é menos 3, que vai cortar o y. O meu A é negativo, é menos 1, então a concavidade vai estar para baixo, ou seja, a parábola vai estar para baixo. O meu B, que é o 4, ele é positivo, ele é maior que zero, então o pedaço que vai cortar o eixo Y é o pedaço do lado esquerdo. Ok, até aí tudo bem. Agora eu preciso saber aonde essas minhas raízes vão cortar. Então, para saber, eu preciso fazer o delta. Para saber se o delta é maior que zero, menor que zero ou igual a zero. Então, vamos lá. O meu A é menos 1, o B é 4 e o C é menos 3. Aí, eu vou lá na discriminante, que é no delta, e substituo. O B ao quadrado, que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 3. Aí, 4 ao quadrado dá 16. E menos 4 vezes 1 vezes menos 3 dá 12. Então, vai ficar 16 menos 12 igual a 4. Então, meu delta é maior que zero. Ok. Quando o delta é maior que zero, aí você olha lá na página 128 e vê. As raízes tocam duas vezes no x. Ok. Então, eu sei que eu vou ter uma raiz de um lado e uma raiz do outro. Como eu faço a raiz? Agora, eu vou lá na parte do x, a segunda parte da fórmula resolutiva, que é o Bhaskara, e substituo, que vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b é 4, mas só que fica menos por causa da fórmula, menos 4, mais ou menos raiz de delta. O delta é 4, então a raiz de 4 sobre 2 vezes a, que é 2 vezes menos 1. E agora eu resolvo. Menos 4, aí eu resolvo a raiz, dá 2. A raiz de 4 é 2, então vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz de 2. E embaixo, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Agora, para eu saber o x1 e x2, eu faço um com o sinal de mais e o outro com o sinal de menos. Então, o primeiro vai ficar menos 4 mais 2 sobre menos 2. É menos 4 mais 2 dá menos 2. Menos 2 sobre menos 2 dá 1. Agora o x2. Menos 4 menos 2 sobre menos 2. É menos 4 com menos 2 dá menos 6. Menos 6 dividido por menos 2 dá 3. Então, já achei minhas duas raízes. Uma raiz é 1, a outra é 3. Então, vou lá no eixo x e marco. Primeira raiz no 1, segunda raiz no 3. E está pronto o meu gráfico por completo. No segundo exemplo. H de x é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, verifico. O meu A, que é o número que está na frente do x ao quadrado, é positivo? É negativo ou é zero? É positivo. Então, a concavidade da parábola vai estar para cima. Agora, o meu B, positivo, negativo ou zero? O B é positivo. Então, a parte que vai cortar o eixo y é a parte da direita do gráfico. E o 1 é o ponto que o gráfico vai cortar no y. Então, é o ponto 1. Ok, até aí tudo bem.
Agora eu preciso saber as raízes para saber se a parábola vai ter 2 pontos cortando o x, um só, ou nenhum, né? Ou a parábola vai estar flutuando. Então, vamos ver. Vamos calcular o delta. O A é 1, o B é 2 e o C é 1. Então, eu jogo na fórmula. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B é 2, então vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O A é 1, então é 4 vezes 1, e o C também é 1. 4 vezes 1 vezes 1. 2 ao quadrado é 2, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 1, 4. Dá 4. Então, 4 menos 4 dá 0. Então, quando o meu delta é 0, eu sei que eu tenho duas raízes iguais, dois zeros iguais. Então, a gente vai calcular quais zeros é esse e vai saber que a raiz vai bater em um lugar só no x. Não vai ser 2 lugares nem vai flutuar, vai ser em um lugar só. Então, eu vou para a segunda parte da fórmula resolutiva, segunda parte do Bhaskara, que é o x. Vai ser menos 2, que é menos c, menos b, mais ou menos raiz de delta, que é 0, sobre 2 vezes 1, que é o a. Então, vai ficar menos 2, a raiz de 0 é 0, e 2 vezes 1 é 2 embaixo. Então, vai ser menos 2, mais ou menos 0, sobre 2. E agora, a gente faz um com sinal de mais e o outro com sinal de menos. Então, o primeiro vai ser menos 2 mais 0 sobre 2 é igual a menos 1. Não preciso calcular o segundo, porque eu sei que a segunda também vai dar menos 1. Porque as duas raízes têm que ter o mesmo valor. Então, eu vou lá no menos 1, no eixo x, e marco, e eu sei que ali é o zero da minha função. O último exemplo, ele diz que m de x é igual a x ao quadrado mais 2x mais 3. Aí, a gente vai calcular o delta. O A é 1, o B é 2 e o C é 3. O delta é 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3. Aí, vai ser 12 ao quadrado é 4. 4 vezes 1 vezes 3 dá 12. Então, 4 menos 12 dá menos 8. E eu sei quando o meu delta é menos, é um sinal negativo, não tem raiz. Então, essa função ela vai estar flutuando. Quando o meu delta dá negativo, a gente nem precisa continuar a Bhaskara, porque eu sei que o eixo não vai tocar no x. Então, não preciso calcular nada, tá bom? É só verificar mesmo se o A é positivo, para saber se o gráfico é para cima ou para baixo. E se o B é positivo, negativo ou zero, para poder saber qual parte do gráfico que vai tocar no eixo y. E o meu C para saber qual é o ponto que vai tocar no eixo y, tá bom? Então, é isso, galera. Atentem para a aula. Essa parte da matéria é bem chata, tem muito detalhe. Então, se você não prestar atenção, não acompanhar no livro junto comigo, você não vai entender, tá ok? Eu não quero depois aluno reclamando que não entendeu a matéria. Eu tô na sala de aula os 50 minutos inteiros da aula para tirar dúvida qualquer uma dos alunos. E muitos dos alunos não estão acompanhando a aula. O único aluno assíduo, aluno que participa de toda a aula é o Adrian, tá? E quando ele tem dúvida, ele consegue tirar comigo. Então, não quero ouvir de que aluno está com dúvida, porque eu estou na sala de aula para tirar dúvida. Matéria tem bastante, muita matéria para vocês tirarem dúvida. Então, falta de dever não é, e falta de presença também na sala de aula não é. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, por mínima que seja, mas é uma dúvida boba, professora, não importa. Tira comigo, tira a dúvida comigo. Se vocês não entenderem eu explicando, eu vou abrir uma sala de aula, uma chamada de vídeo só com você e vou te explicar a matéria individualmente. Porém, vocês têm que assistir a aula, porque eu não vou tirar dúvida fora de aula. Então, estejam presentes nas aulas, né? A próxima aula que eu vou ter com vocês é na quinta-feira, 7h15 da manhã. E a partir desse momento eu já estou na sala de aula. Então, professora, eu tô com dúvida. 7h15 na sala, tá? Então é isso, galera.
Por hoje é só. Vou passar a atividade para vocês agora. E é isso. Tenham um bom dia e bons estudos. Tchau!